Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Como de costume, vamos à nossa leitura bíblica, livro do Gênesis, capítulo 49. Glória a Deus que estamos chegando no fim desse livro tão importante. Já estou começando a ficar com saudade das histórias de Gênesis. Gênesis 49, versículo 1 diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, o vosso pai. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus eu coloco a minha vida e coloco a vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos dando entendimento, nos dando sabedoria na Tua palavra, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que eu possa ser um instrumento Seu, Senhor, para falar a vida dos meus irmãos, que eles possam estar aprendendo de Ti e, Senhor, que nós possamos aprender a usarmos essa palavra no nosso dia a dia, que ela venha servir de alimento para nós. Sê conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só relembrando, na última palavra, nós falávamos sobre a questão de Jacó, nos seus últimos dias, está focado no reino de Deus. Próximo à sua morte, Jacó, através de todas as suas atitudes, o que ele mostra? Ele é um homem focado naquilo que Deus falou para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaque e para ele no encontro que ele teve com Deus em Luz. Então nós percebemos aqui um homem transformado, um homem que na sua juventude era uma pessoa totalmente preocupada com o seu umbigo, com o seu propósito, com os seus planos. Ele era alguém que queria a primogenitura, ele era alguém que queria o domínio de sua família, e era alguém sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de escrúpulo, capaz de fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. E assim ele fez. Enganou seu pai, comprou a primogenitura do seu irmão, e o resultado daquilo foi passar 20 anos na casa do que viria a ser o seu sogro Labão. Só que Jacó, dentro desse tratamento, ele começou a ser transformado profundamente por Deus. Gente, essa é a minha história e a sua história. Nós temos que entender que no momento da nossa conversão, o que acontece de maneira instantânea é o novo nascimento. Do momento que genuinamente nós nascemos da água e do Espírito, o nosso espírito estava morto. E ele revive pelo poder do Espírito Santo. A partir dali, a consequência natural do novo nascimento qual que é? Eu vou amar a Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou me arrepender dos meus pecados, porque os meus olhos são abertos e eu começo a enxergar de uma maneira que eu não enxergava. Isso que acontece é instantâneo, porém, naquele momento se inicia um processo que vai se arrastar por toda a nossa vida. Porque existe uma promessa que diz o seguinte, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Como eu costumo dizer, os irmãos antigos usavam muito isso, que a primeira coisa que o poder de Deus tem que se manifestar é para tirar você do mundo. Sem a manifestação do poder de Deus, você não vai sair do mundo. Parte A, resolvida. Agora, a segunda questão é que Deus tem que manifestar o seu poder para tirar o mundo de dentro de você. E esse é um processo que para muitos é um processo difícil, é um processo complicado. E dentro desse processo existe o que nós chamamos de tratamentos de Deus. E tratamentos de Deus não são fáceis. Por quê? Porque a nossa casca é dura.
Então existem situações em que a intensidade do tratamento, a pressão que tem que ser colocada para trazer mudança é enorme. Eu costumo ensinar isso, uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro pastor, eu concordo com ele. Tratamento, todos nós vamos passar. É inevitável. Lembra a oração que você fez? Você orou, falou, Senhor, entre na minha vida. Seja o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Não é assim que você já orou em algum momento da sua vida? Deixa eu te dar uma notícia. Jesus ouviu aquilo de bom grado, e o principal, aquilo era a vontade do Senhor. Então entenda, você está dentro desse tratamento. Agora a pergunta é, qual o nível de tratamento? Quanto mais grosso for o couro, mais aquele couro tem que ser tratado para poder ser transformado num couro bom. Muita gente não sabe. Mas, por exemplo, a Bíblia nos ilustra, isso você sabe, que nós somos o barro na mão do oleiro. O barro é feito da argila. Só que existem vários tipos de argila. Existe uma argila extremamente maleável, super boa de trabalhar, e essa argila não dá trabalho para o oleiro. Mas nem sempre o oleiro tem essa argila na mão. Então ele pega uma argila extremamente pedregosa, extremamente dura de trabalhar. Como ele faz? Ele joga essa argila fora? Não. Ele coloca ela dentro de um saco, pendura aquele saco, pega uma cana, uma ripa, uma vara, molha aquele sapo e desce pancada no saco. Aquela pancada começa a transformar a consistência daquela argila. Até que depois de apanhar muito, aquela argila se torna uma argila de boa qualidade e apta para mexer. A Bíblia fala que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Outra ilustração que a Bíblia usa, a Bíblia fala que Deus, eu vou falar essa palavra que muitos dos novos não conhecem ela, é a potassa das lavandeiras. O que é? O sabão das lavandeiras. Só que naquela época não havia uma máquina de lavar, nem sabão Omo. Gente, você joga um copo daquele sabãozinho, a pior sujeira sai. Como é que as lavandeiras trabalhavam? Elas iam para a beira do rio, pegavam a roupa suja começavam a molhar no rio e ralar na pedra. Depois de ralar na pedra, elas pegavam aquela roupa, enrolavam e começavam a dar pancada com a roupa na pedra. Aquilo fazia com que aí molhava de novo, a sujeira começava a sair. A Bíblia fala que Deus é como a potassa das lavandeiras na nossa vida. Está compreendendo? E também a Bíblia fala o seguinte, que ele é como o fogo do ourives. Como é que o ourives trabalha? Ele pega o ouro nobre, só que esse ouro tem impurezas. Ele é obrigado a submeter esse ouro em alta caloria. Do momento que chega numa alta caloria, a impureza começa a precipitar. Quando ela precipita, o ourives retira a impureza. E aquilo torna um ouro puro. Ouro na Bíblia não é uma regra, mas em geral, ouro nos fala da natureza de Deus. Então o que acontece? Nos 3 exemplos, o que a Bíblia está nos ensinando? Meu amigo, se for necessário, Deus vai pegar você, colocar num saco e meter a ripa. Deus vai pegar você, enrolar e meter numa pedra. Deus vai pegar você e vai jogar uma temperatura na sua vida que vai fazer tirar toda a impureza. A pergunta é, de que maneira que eu posso intervir nesse processo?
A resposta é simples. Da medida em que você colabora com os projetos de Deus, você começa a se tornar, primeiro, uma roupa menos suja. Segundo, você começa a se tornar um ouro mais puro. Terceiro, uma argila mais maleável. Não resista aos tratamentos de Deus. Resistir aos tratamentos de Deus é a mesma coisa que você estar com uma bicicleta e você bater em alta velocidade de frente com uma carreta, com um caminhão. Quem vai se machucar? Você. É que nem aquele tipo de pessoa que deixa a igreja. Eu já vi casos, foi assim, a pessoa saiu da igreja por bobeira. Passou por uma série de problemas. O que Deus fez? Coloca ela dentro de um carrinho de mão. Na Venezuela tem carrinho de mão. Aí traz o carrinho de mão e joga dentro da igreja de volta. Vum. Aí a pessoa chega toda machucada, com uma série de coisas, tem que passar por todo um processo de recuperação. E não precisava. Veja, na vida de Jacó, esse senhor aqui mancava. Quando ele atravessando o Val do Jaboque, se eu não me engano é Gênesis 40, quando ele retorna da terra, ele atravessa um ribeiro chamado Jaboque. Depois de passar toda a sua família, acontece uma teofania. Ele se encontra com Deus e entra numa luta corporal com Deus, como se fosse possível lutar corporalmente com Deus. Mas veja, sabe que nem pai brinca com filho? Que enfraquece um pouco, sabe? O pai que brinca de lutinha, ele dá uma colher de chá pro filho, né? Mais ou menos é o que Deus faz com Jacó. Só que assim, no momento da luta, Deus toca a juntura da perna de Jacó. E ele fica aleijado pro resto da vida. Aquilo foi uma marca que Jacó carregou do seu encontro com Deus. Aí eu pergunto, quando você olha para trás na sua vida cristã, que marcas divinas já foram impregnadas em você? Ore e veja com cuidado que se você é nascido de novo, se você é realmente um filho de Deus, você vai ser como Paulo. Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. É impossível passar pela vida cristã sem passar por esses tipos de tratamento. Nós servimos um Deus responsável. Deus tem o compromisso que vem lá da eternidade passada de lançar você na eternidade futura de maneira correta. E Ele vai cumprir. A pergunta é, o quanto você está afim de levar de pancada para que isso se cumpra? Eu vou responder por mim. Eu não quero levar pancada nenhuma. E sempre que eu estou passando por um problema, eu pergunto, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, errei alguma coisa? Senhor, tomei uma direção que não deveria? Por favor, Senhor, eu quero colaborar com o teu projeto. Eu estou aqui para te servir. O Senhor é Deus, eu sou servo. É só falar. O problema é o seguinte, Deus, eu sou meio surdo. Me ajuda. Não me deixe errar. Então esse tem que ser o coração. Para quê? Para que o que foi produzido em Jacó e em outros heróis da Bíblia também vai ser produzido em você. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas. Deus é Deus de processo. Instantâneo, praticamente, falando de bate-pronto. Instantâneo algumas coisas. Novo nascimento, curas milagrosas, expulsão de demônios, é instantâneo. Mas é só isso. O resto, talvez uma coisa ou outra, esqueci de falar. Mas o resto passa por processos no nosso dia a dia. E nós vemos aqui um homem, depois de um século, transformado por esses processos profundamente. E esse homem sabe que ele está para transpor uma divisa, ele está para sair do mundo dos vivos e adentrar um novo mundo, o mundo daqueles que partiram.
Expliquei para os irmãos que o Antigo Testamento praticamente não tem nenhum ensino sobre vida após a morte. O Antigo Testamento é extremamente escasso de ensino sobre vida após a morte. Mas mesmo sem o ensino, pelos encontros que esse homem teve com Deus, ele sabia que havia algo. E as frases dele eram de alguém que ia encontrar com seus antepassados que também serviram ao Senhor. Ele tinha, de uma maneira que nós não sabemos de onde tirou. Jacó sabia que ele estava se aproximando da saída desse mundo para adentrar um novo mundo e encontrar com os seus e viver com o Senhor. Só que esse homem não quer deixar o nosso mundo de qualquer maneira. Esse homem quer deixar o nosso mundo marcado e deixando marcas do mover de Deus na sua vida. E ele reúne toda a família, já debilitado pela idade, e aqui Jacó vai agir como profeta. E para cada um desses filhos, em alguns casos ele vai proferir bênçãos, em alguns casos ele vai proferir maldições, mostrando que iria acontecer nos dias futuros. Curiosamente, começa a aparecer na Bíblia um outro princípio. Que princípio que é esse? Gente, quando Deus abençoa, é uma palavra final. Deus, ele não muda a sua palavra de bênção. Agora, quando Deus amaldiçoa usando os seus profetas, aquilo não é uma palavra definitiva. Vou usar o exemplo do profeta Jonas. Jonas foi enviado a Nínive e falou: daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Era uma maldição dada por Deus? Sim. Eu pergunto, aconteceu? Não. E por que não aconteceu? Porque a população de Nínive mudou de atitude. Então, no caso dos filhos de Jacó, nós vamos ver que houve maldições que foram proferidas e permaneceram. Mas houveram maldições que foram proferidas que mudaram. Entendeu? Nas aplicações, nós vamos falar um pouquinho sobre o que se chama hoje de maldição hereditária, que é algo muito difícil de sustentar na Bíblia. Você tem que falar uma opinião sua. Mas eu vou correr um texto estratégico nas aplicações e vou mostrar que ninguém nascido de novo, não existe tal princípio. Entendeu? E vou mostrar para vocês como que se muda um decreto de maldição da parte de Deus. Extremamente simples. Extremamente bíblico. Tranquilo. Já viu aquelas pessoas que procuram o pastor? Eu acho que eu estou debaixo de uma maldição. Veja, primeira coisa, toda a população do mundo está debaixo de uma maldição. Essa maldição só é removida na cruz do Calvário. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Entendeu? Para você entender a sua triste situação antes de conhecer a Cristo. Mas vamos à leitura, que eu quero explanar isso aí um pouquinho mais à frente nas aplicações. Vamos lá, versículo 3. Diz assim: Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder, impetuoso como água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Gente, entenda. Rubem era uma pessoa tremendamente tempestuosa, impetuosa. O que ele faz? No capítulo 35 do Gênesis, ele se deita
com uma das esposas do seu pai, Bila. O que acontece? Que nós vamos ver aqui. Parece que os filhos de Jacó, nós seres humanos, temos essa tendência. Eu faço coisas erradas e eu acho que tudo bem, Deus esquece, está tudo em ordem, está tudo resolvido. Só que chega um momento, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Rubem aqui já tinha passado muitos anos, até que depois que ele tinha cometido essa abominação, e parecia que estava tudo bem. O que Jacó faz? Jacó remove a primogenitura de Rubem. Rubem era para ter porção dobrada da herança e era para ser o líder do clã. Quem vai ser o líder do clã, entre aspas, é José, através do seu filho Efraim, que foi adotado por Jacó. Eu preguei isso na quarta-feira passada. Olha o preço do pecado de Rubem. Ah, Rubem foi salvo? Se ele creu em Deus, sim. Mas a consequência do pecado veio? Veio. E ele lidou com isso de maneira amarga. Olha que interessante, a tribo de Rubem nunca teve nenhum herói proeminente. Nunca teve nenhum grande personagem bíblico. Nunca teve ninguém que se destacasse. As palavras de Jacó se cumpriram plenamente. Tu não serás o mais excelente. Muito sério. Gálatas 6. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre a minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e na sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Do que está falando aqui? Está falando do caso dos cidadãos de Siquém, quando Diná, a única filha de Jacó que é citada pelo nome, ela é violada, estuprada pelo filho de Amor, que era o rei de Siquém. Aí, de maneira mentirosa, os irmãos dela propõem, então vamos fazer uma aliança, vocês se circuncidam, e aí nós vamos dar mulheres para você e vocês vão dar mulheres para nós. No terceiro dia, no pior da dor, com o exército debilitado, Simeão e Levi invadem a cidade e matam todo mundo a fio de espada. Quando fala aqui arrebataram bois, o original em hebraico, a palavra também pode ser traduzida por você matar pessoas indefesas. E foi o que eles fizeram. O que acontece? A tribo de Simeão, a herança de terra dela ficou mergulhada no meio da tribo de Judá. E sempre foi uma tribo secundária. A tribo de Levi também não teve herança de terra. Se eu não me engano, Levi, pode ser que o número esteja errado, teve 48 cidades que eles receberam. Pode ser que eu esteja errado nesse número, mas se eu não me engano é 48. Mas eles não tiveram espaço de terra. Aí você pode falar para mim, não, irmão, concordo, mas me diga uma coisa, Moisés era de que tribo? Moisés era da tribo de Levi. Gente, Moisés, talvez para o povo judeu, é o maior nome do Antigo Testamento. Tem israelita que considera Moisés maior até do que Davi. E ele era da tribo de Levi. Aí você fala, mas irmão, por que a tribo de Levi foi tão grande? Porque da tribo de Levi veio o sacerdócio levítico, que rege todo o período do livro do Êxodo até a crucificação de Jesus. Não sei se os irmãos sabem,
Mas os fatos do Antigo Testamento terminam na crucificação de Jesus. O ambiente dos evangelhos é um ambiente de Antigo Testamento. É um ambiente de transição. Jesus teve que seguir a lei. Então aí você tira a importância da tribo de Levi. E você fala, pastor, o que houve? O que houve é simples. Se você lembrar, quando Moisés estava no alto do Monte Sinai, que ele recebeu as pedras na mão, Deus falou para ele, ó, desce porque o povo já está se corrompendo. E quando Moisés chegou no pé do morro, o que ele viu? O povo adorando de maneira maluca. As pessoas, inclusive, fazendo sexo ritualístico. Maridos dormindo com mulheres de outros dormindo com o marido. Aí Moisés pergunta, quem é pelo Senhor? Quem se levanta? A tribo de Levi. E a tribo de Levi sai matando todo mundo dentro do arraial que estava fornicando e idolatrando. Teve gente da tribo de Levi que matou o próprio filho. Por amor do Senhor. Gente, aquela atitude da tribo de Levi foi fundamental para que Deus mudasse a maldição em bênção. O que muda a maldição? O que muda a maldição é uma atitude de temor e obediência a Deus, arrependimento de pecado e parar com as velhas obras. Isso muda maldição em bênção. Se repete por todo o Antigo Testamento. Entendeu? E você vê vários indícios disso no Novo. Então a gente percebe que foi dada uma palavra profética sobre Simeão e sobre Rubem. A maldição permaneceu. Por quê? Porque eles vão mudar a atitude. Foi dada uma mesma palavra de maldição sobre a tribo de Levi. Só que aproximadamente 450 anos depois, eles mudaram de atitude. E isso trouxe bênção para eles. Lembra a sua história? Quem estava debaixo de maldição? Eu e você. Maldito aquele que não cumprir todos os preceitos da lei. Sem Cristo, nós somos malditos. Porque ninguém consegue cumprir a lei toda. O que transformou a maldição que havia na sua vida em bênção? O arrependimento e a mudança. Você não precisa vir. Venha para as 9 sexta-feira da libertação. 318 pastores dos mais poderosos. Aproveita, traz junto as colheres da casa e cuidado com o seu dente de ouro, porque se você passar perto vão pegar o alicate e arrancar. Entendeu? Então assim, o que reverte maldição é obediência. A turma brinca, o alfabeto do crente é assim, não é ABCD, é obedecer. Esse é o alfabeto do crente. Amém? Esse tipo de pregação não enche igreja. É mais fácil eu trazer você aqui, falar meia dúzia de mentira bíblica e você vai embora enganado, achando que sua vida vai mudar no estalar de dedos. E não vai. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Gente, nós vivemos uma época de analfabetismo. Tem essa palavra, analfabetismo? De analfabetismo bíblico. E as pessoas da igreja têm mania em acreditar em qualquer coisa. E isso tem trazido muito prejuízo para a igreja. Amém? Lógico que eu creio em milagre, lógico que eu creio em transformação, lógico que eu creio num Deus que abençoa, mas espera lá. Vamos crer em tudo isso de maneira bíblica. Seguros, confiantes em quem é o nosso Deus. Não com folclore evangélico. Não com feitiçaria evangélica, que é o que se pratica em muitas igrejas. Sem saber.
O camarada segue princípios da feitiçaria sem saber. Entendeu? Então, cuidado. Vamos seguir na nossa leitura, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Olha que interessante, aqui nós temos mais um caso de alguém transformado por Deus. Veja, Judá foi o tipo do cara problemático. Entendeu? Transgrediu de tudo quanto é forma. Foi o camarada que resolveu vender José. Foi o camarada que mudou-se para o meio dos cananeus. Casou-se com uma mulher chamada Batsua, cananita, idólatra. Teve os seus filhos, que foi Selá, foi Er e foi, já vou lembrar o terceiro. 2 filhos morreram. Aí sua nora Tamar foi tratada igual um bicho. Aí Tamar, num plano ardilhoso, consegue se deitar com Judá. E aí ela engravida e nascem Pérez e Zerá, que estão na genealogia de Jesus. Esse homem conturbado, que a gente chama aqui no Brasil de encrenca de 2 pernas, foi o mesmo homem que não sabia que José, seu irmão, era governador do Egito. E que falou para José: fazemos o seguinte, libera o menino Benjamim, e eu fico no lugar dele. Gente, Judá, sou eu e você. Era aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, que só fez besteira, que só plantou coisa ruim. Mas num determinado momento da vida, foi transformado pelo poder de Deus e mudou. Ele é o segundo mais falado aqui. O único que é mais falado que ele é José. De Judá veio nosso Senhor Jesus Cristo. De Judá, Judá se transformou numa das tribos mais importantes, da onde veio Davi. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, pela eternidade afora, um filho da tribo de Judá vai se assentar no trono celestial. Quem é esse filho da tribo de Judá? Jesus Cristo, nosso Deus. Vai se sentar eternamente no trono. Como diz a passagem, versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? É o cetro do rei. Quem carrega esse cetro? Jesus Cristo. Davi é um tipo. O reino de Davi é uma sombra que nos aponta para, no futuro, Jesus se assentando aqui na terra, estabelecendo o seu reino. Por quê? Porque Jesus já reina no céu, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, num corpo humano glorificado, como o meu e o seu. É muito legal isso. Eu gosto de falar porque eu fico empolgado com essa ideia. Entendeu? Mas o que a gente percebe novamente, alguém que tinha tudo para ser maldito, que Deus transformou ele numa das tribos mais importantes, da qual veio o nosso Senhor. Percebe a importância da atitude? Percebe a importância de um coração tratável? De alguém que quer mudar, alguém que quer fazer o certo? Quantos homens da Bíblia fizeram tanta besteira, mas eles tinham um coração correto, um coração que se arrependia fácil, um coração que se rendia a Deus.
Isso nas mãos do Senhor é ouro. Lógico, Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele vai fazer. Mas a intensidade disso, você pode fazer sua parte, colaborando. Entendeu? Lembra Paulo? Paulo estava a caminho de Damasco, tem uma visão, cai do cavalo, já praticamente cego. Aí o que é falado para ele? Dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões. O que é? Bater contra objetos pontudos. Era o que Paulo estava fazendo, perseguindo a igreja. Deus pega esse assassino de cristãos, que segurou a roupa daqueles que apedrejaram o primeiro mártir cristão. Deus pega esse homem que levava cristãos para levar Jerusalém preso. E se eles não negassem Jesus, eles eram mortos por blasfêmia. Isso quem faz é um assassino. Não tem diferença nenhuma do carrasco para o julgador. Os dois são responsáveis. E Deus pega esse homem e transforma ele no maior escritor do Novo Testamento. Só que veja que interessante, no caso de Paulo, Deus faz o seguinte: ele aprenderá o que é sofrer por causa do meu nome. Ah, Senhor, por quê? Não sei. Deus não falou por quê, falou que fez. Entendeu? Sabe aquela nossa mente errada? Ah, não gostei. Ah, então fala isso para Deus. Não para mim, só estou lendo a Bíblia. Entenderam? Mas essa é a nossa história. Deus pega os impossíveis, as pessoas tortas e muda elas. Mas elas têm uma participação ativa. Gente, entenda. Soberania de Deus está num trilho, responsabilidade humana está no outro. Os dois vão se encontrar na eternidade. Os decretos de Deus todos vão se cumprir. Mas um não toca o outro. Como isso funciona, a Bíblia não fala. A Bíblia tanto nos ensina que tudo que Deus quiser, Ele o faz. E a Bíblia, mesmo a Bíblia que ensina isso, ensina uma outra verdade: o homem é responsável. Não tem livre-arbítrio, mas tem livre agência, tem capacidade de escolha. Livre-arbítrio quem teve foi Adão e Eva antes da queda, e livre-arbítrio Jesus Cristo teve. Por quê? Porque eram livres, não tinham natureza pecaminosa. Hoje nós temos capacidade de escolher. Você veio para o culto por quê? Resposta difícil: porque eu quis. Lógico que a gente sabe que foi Deus que trouxe, mas amém. Mas você veio porque você quis. Concorda que é uma verdade? Ou estava lá o José Angel antes do culto, virou um robô. O zóio arregalou desse tamanho. Aí ligou o software, veio andando pro culto. Parecia o... Vamos ver quem? Walking Dead vindo pro culto, sabe? Não, ele veio porque ele quis. Opa, eu vou para a igreja, porque eu quero ouvir a palavra e eu vou adorar o meu Deus. Amém? Vamos seguir. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Uma parte importante, o versículo 11 e 12, fala das características positivas do vinho. Entendeu? Aqui vinho é colocado como bênção. Muito cuidado com o seu relacionamento com as bebidas alcoólicas, mas não venha me dizer que tomar vinho é pecado. E muito menos venha me dizer que o vinho que Jesus tomava não tinha álcool, porque é impossível. A pasteurização que faz... Tem essa palavra, pasteurização? A pasteurização é o que faz com que o suco de uva não vire vinho. Ela só foi inventada há 150 anos atrás. Nos dias de Jesus, em uma semana, o vinho começava a ter... O suco de uva começava a ter teor alcoólico. Em 3 semanas, o teor alcoólico chegava à beira dos 10%. Coisa comum. Agora, como é de hábito em nossa igreja, se a pessoa teve problema com droga, se a pessoa teve problema com bebida, não toque em bebida. Como é de hábito da nossa igreja, reunião pública, não tem bebida. Mas eu sei de irmãos da nossa igreja que no domingo tomam uma taça de vinho. Agora, cuidado, hein? Eu conheço muito irmão
que começou com uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, muito rapidamente estava fora da igreja. Bem simples assim. E quando foi ver, já estava andando por aí em lugar errado. Então, cuidado. A mesma Bíblia que fala das características positivas do vinho, também fala dos perigos da bebida alcoólica. Então tenha cuidado. Nós só não podemos ser legalistas, nós não podemos falar o que a Bíblia não fala. Mas cuidado. Para você ter uma ideia, por exemplo, minha esposa Paula não toca em bebida alcoólica. Tranquilo. Eu, às vezes, tomo uma taça de vinho no almoço de domingo. Tranquilo também. Entende? Numa boa. Então, assim, muito cuidado. Tá? Porque tem gente que é doido para desculpa, né? Ah, pastor falou que pode tomar vinho. O cara chega em casa já come o garrafão. Gente, eu conheço um caso. Tinha um irmão na igreja que eu frequentei, o irmão Carlinhos. Ele tinha reunião de célula na casa dele. Aí o irmão viu latinha de cerveja no lixo. Aí o irmão falou, nossa, se o Carlinhos tomou cerveja, eu posso tomar. Foi para casa, comprou 2 packs de cerveja e mandou ver. Gente, as latinhas de cerveja nem do Carlinhos era. Foi o sogro dele que veio de Santa Catarina, não era crente, comprou uma cervejinha para tomar no churrasco. Mas eu pergunto, a mente desse irmão não era uma mente corrompida? Imagina se o meu relacionamento com a bebida alcoólica foi esse. Que tipo de cristianismo é esse? Que eu não posso ver, que já fico doido. Não é? Então, assim, muito cuidado. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, por favor, me procure. É uma área delicada, mas eu não posso ensinar o que a Bíblia não ensina. Eu tenho que ser coerente com o que a Bíblia ensina. Amém? Vamos seguir. Versículo 13. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Issacar é jumentos de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. O que acontece? Gente, a tribo de Zebulon, ela não tinha limites ao norte. Entendeu? E nós temos que lembrar que a pregação de Jesus veio de Nazaré, região de Naftali e Zebulon. O próprio Jesus andou naquela região e começou seu ministério naquela região. Então essa tribo teve muita liberdade. A mesma coisa, a tribo de Issacar era uma tribo extremamente laboriosa, extremamente trabalhadora. Na história de Israel, era uma das tribos mais participantes. A bênção se cumpriu nessas tribos. Quanto fala delas? 1 versículo em uma, 2 versículos na outra. Só. E a narrativa continua. Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gente, o que acontece? A tribo de Dan teve um dos principais juízes, Sansão. Mas essa ilustração, comparando Dan à serpente, nos mostra uma outra realidade. Dan era uma tribo corrompida espiritualmente. Essa tribo, na listagem de Apocalipse 7, não aparece. É substituída por uma tribo que não é citada em mais nenhuma genealogia, que é a tribo de José. A tribo de José só é citada em Apocalipse 7. Só que olha que interessante, vai ter gente salva na tribo de Dan? Sim. O versículo 18 nos mostra isso. A tua salvação espero, ó Senhor. Então, mesmo dentro da corrupção moral, entenda, a segunda tribo mais populosa de Israel era Dan. Nós sabemos que no contexto do Antigo Testamento, ser populoso é ser abençoado. Só que olha que interessante, essa tribo foi riscada por causa da idolatria.
Essa idolatria começou aonde? Livro de Juízes, se eu não me engano, capítulo 23. Mica e o ídolo, nós estudamos junto. 3 gerações após o que tinha entrado na terra prometida, eles já se corromperam. Mas olha que interessante, Deus foi longânime em relação a Adão. Nos deu Sansão. Tudo bem que Sansão não era nenhum modelo moral. Mas, gente, Sansão era Sansão, né? Nós temos que amar Sansão. Sansão se arrependeu. Pagou caro pelo seu pecado. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa acometerá, mas ele a acometerá por fim. É interessante que algumas tribos aqui existe um jogo de palavras no hebraico, que não aparece no português. Gade é uma delas. Na verdade, Gade se tornou uma tribo de guerreiros. Conhecidos, muito competentes, é a marca da tribo, se cumpriu plenamente. Versículo 20. De Asser, o seu pão será gordo e dará delícias reais. Aser era uma tribo abençoada financeiramente. Também se cumpriu. Versículo 21. Naphtali é uma gazela solta. Ele dá palavras formosas. Olha que interessante. No livro de Juízes existe uma coisa chamada o Cântico de Débora. O Cântico de Débora fala, Débora era juíza, lembrando, não era pastora, era juíza. Cargo administrativo, não eclesiástico. E aí Débora faz o canto de vitória juntamente com Baraque. De que tribo que Baraque era? Naphtali. Foi ele que deu a vitória. Inclusive essa tribo era marcada por muitos poetas e bons escritores. Também se cumpriu plenamente. E aí continua, versículo 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. A narrativa aqui mostra a grandiosidade de José, mas mostra também o sofrimento e a perseguição de José, de maneira ilustrativa. Versículo 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor, e a pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos de altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. O que aqui Jacó está falando? Da grandiosidade de José. Foi mandado antes para o Egito. Em cima da vida de José, Israel foi preservado. De José, seus 2 filhos, Efraim e Manassés, foram adotados por Jacó. Efraim teve a proeminência nas tribos. José abençoado em quem? José abençoado em Efraim e Manassés. As 2 tribos extremamente poderosas, extremamente populosas. Mas principalmente Efraim é a tribo principal. Entendeu? Tudo isso está em José, mostrando a história daquele que foi instrumento de Deus para livrar o povo. Amém? Tomar um gole de água. O relógio está brigando comigo. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Gente, Benjamim é uma tribo dos melhores guerreiros de Israel. No livro de Juízes, quando existe a guerra civil, essa tribo sozinha conseguiu matar um monte de gente.
poderosos. Outra coisa que nós não podemos esquecer de Benjamim. O rei Saul e Jonatas vieram de Benjamim. Ah, irmão, o rei Saul desobedeceu. Concordo, mas eu pergunto, quando Saul assumiu o poder, nem governo tinha, não tinha nem espada. Saul foi um rei competente. Saul organizou todo o governo. Saul governou Israel por 40 anos. Pecou, errou muito. Mas não entre por essa via de trazer apenas críticas para Saul. Entenda, quem deu a estrutura administrativa do reino foi Saul. Seu filho Jonathan é um dos valentes de Israel. Entendeu? Tudo isso da grande tribo de Benjamim. Valorosos. A Bíblia fala que os cavaleiros cavalgando com a funda, eles acertavam um fio de cabelo. Extremamente destros. Gente, esse pessoal matou. A tribo de Judá, quando saiu ao encontro de Benjamim na Guerra Civil, foi derrotada facilmente. Facilmente. Entendeu? Então a gente percebe as palavras de Jacó se cumprindo plenamente. Prosseguindo, versículo 28. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados dos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado a seu povo. Gente, vamos começar do final. Consciente até o último suspiro. Gente, coisa linda. Coisa que Deus tenha misericórdia de nós, no meio de tanta enfermidade, tanta doença, que nós possamos partir daqui para a eternidade conscientes. Isso é uma bênção indescritível. Entendeu? Jacó, consciente até o último momento. Segunda coisa, nos últimos momentos da vida, esse homem está organizando tudo. Está pondo tudo em ordem. Gente, entenda. As limitações da velhice não são desculpa para uma vida débil, para uma vida sonsa, para uma vida sem motivo. Ao contrário, porque você está na velhice, você tem condição de servir mais ainda a Deus. Porque, em geral, você já tem casa, você já tem carro, os filhos estão criados, tem comida na geladeira, muitos estão aposentados pelo serviço social. O que você vai fazer agora? Ah, pastor, vou ficar jogando dominó e tomando cachaça no boteco da esquina. Nossa, como você é genial. Seu objetivo de Deus é abrir uma latinha de cerveja. Esse é o seu objetivo de vida? Rapaz, que genial. É isso que você quer para a sua vida? Não. Senhor, obrigado, porque eu tenho saúde, estou bem, estou consciente e posso fazer a obra sem ser pesado para a igreja. De graça, de maneira voluntária. Então eu vou servir a Deus. Meu foco agora vai ser servir a Deus, como eu nunca servi. Porque agora eu tenho tempo e tenho salário pago, porque Deus me abençoou. Entendeu? Qual que é a visão do mundo? Você trabalha igual um maluco, vende sua vida pro diabo, e aí se aposenta, você vai fazer o quê? Eu vou viver na praia, fazendo o quê? Não, jogando a varinha lá. E que mais? Olha, vai passar 5 semanas, vai ter um infarto, vai morrer.
E seus filhos e seus genros vão gastar tudo que você ganhou. Em vez de você usar isso na obra de Deus. É isso que vai acontecer com muitos. Nossa visão é muito curta. Ah, pastor dos crentes? Dos crentes. Opa, estou falando de crente. Não estou falando de ímpio. No ímpio, como é que o ímpio vai ter foco em Deus? Ele está morto para Deus. Quem tem foco em Deus é crente. Tem muito crente carregando Bíblia e vivendo com mentalidade mundana, secular, com focos errados. Cuidado. Outra coisa, entenda, você tem o seu papel quando você fica mais velho. Não entra nessa onda na sociedade moderna. Vai estudar a Bíblia, vai aprender novas coisas, vai realizar outras coisas. Entendeu? Como eu falei, vá servir na igreja, seja útil. Se divirta, me chame inclusive, eu adoro me divertir. Principalmente se for para fazer uma trilha ou para pedalar, ou para estudar a Bíblia, as 3 diversões que eu mais gosto. Mas assim, seja produtivo. Utilize os anos de saúde que Deus está te dando em prol do reino de Deus. É o que Jacó está fazendo aqui. Amém? E aqui tem mais uma característica interessante. Lia, a primeira esposa de Jacó, a desprezada. Os irmãos concordam que Lia era desprezada? Jacó foi enterrado do lado de quem? De Raquel ou de Lia? De Lia. Raquel foi enterrada em Efratá, do lado de Belém. Curioso, né? Lindo, né? Entende? Lógico, Lia era a mãe do patriarca Judá, do qual veio Nosso Senhor. Mas quando eu vi isso aqui, na verdade é o seguinte, isso aí não foi... Eu não descobri isso aqui sozinho. Quando eu li o texto, não percebi. Mas como eu copio bem, peguei a Bíblia de Estudo ali, a King James, e li na Bíblia de Estudo e copiei o autor. Aí você fala, nossa, meu pastor tem revelação. Não, seu pastor copia bem. Entendeu? É. Isso foi o que Deus fez. E vocês aprenderam comigo. E outros vão aprender com vocês. É assim que funciona. Essa é a regra bíblica. Entendeu? Mas essa mulher foi honrada nos últimos dias. Amém? Agora, para encerrar, eu quero mostrar para vocês biblicamente o que eu falei. Vamos no próximo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 20. Abre aí. Texto clássico, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. Só virar alguma página aí. Versículo 4. Esse texto aqui é usado para tentar sustentar a doutrina da maldição hereditária. Vamos ver junto se é assim? Vamos dar uma olhada junto? Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Até aqui. Olha para mim. Olha lá, pastor. Está aí a maldição hereditária. Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Está aí a maldição hereditária. É o que usam. Mas presta atenção no texto. São pais e filhos desobedientes. Vamos reler o final do 5, ó. Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado não confessado, cometido pela pessoa. Dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Quem comete iniquidade? Quem odeia Deus.
É uma atitude pessoal da geração. Só que qual é o problema? Texto fora do contexto é pretexto. Porque olha a sequência do texto, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A bênção aqui reverteu. Ah, pastor, eu acredito em maldição hereditária. Problema seu, você só vai ter dificuldade para sustentar. O livro de Ezequiel, deixa eu lembrar. Vamos tentar achar lá rapidinho, Ezequiel capítulo 18. Vamos lá. E pronto, arrumei encrenca com os irmãos. Ó, você passa por Salmos, passa por Isaías, passa por Jeremias, você vai chegar em Ezequiel. E ora pelo pastor para ser capítulo 18. Ah, acertei. Ezequiel 18. Amém. Ó, Ezequiel 18, está na página 894 da nossa Bíblia, por aí. Talvez a de alguns irmãos um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Ezequiel 18, versículo 19. Diz assim: mas dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Qual que é a pergunta do povo? Por que o filho não leva a iniquidade do pai? Lógico que leva. O que está acontecendo aqui? O povo está no exílio. E eles estão dizendo o seguinte: nós não somos pecadores. Nós estamos aqui no exílio porque os nossos pais pecaram. E o pecado dos nossos pais nos jogou aqui. Isso é verdade? Sim. Mas o que é mentira? Eles dizerem que não eram pecadores. Entendeu? Então eles pegaram uma verdade parcial, que o povo foi para o exílio por causa da desobediência, mas colocaram algo em cima que não era bíblico, é o que o texto vai tratar aqui. Olha que interessante. Continua o versículo 19. Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu pergunto, o que quer dizer a frase, o filho não levará a iniquidade do pai? Como eu interpreto essa frase? De maneira super complicada. O filho não levará a iniquidade do pai. Derruba esse versículo. Se você derrubar esse versículo, eu imediatamente me retrato, marco um vídeo e retrato diante. Não tem como derrubar, não existe maldição hereditária. Eu não posso responder pelo pecado do meu pai. Ah, mas você já foi bem safado, bem sem vergonha. Sim, concordo. Vamos ler o 21. Olha eu e você aqui. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. É o que está escrito aí na sua Bíblia? Fechou? Dá para sustentar a doutrina de maldição hereditária? Essa indústria que tem hoje em dia? Carro de som passando, venha para o culto sensacional da quebra da maldição. Opa, pera lá, onde que está isso na Bíblia? Aí a turma vai, deixa todas as colheres da casa, dente de ouro, relógio, até o cachorro fica lá de oferta no gasofilácio. Entendeu? Nada contra ofertar, desde que seja de maneira bíblica. Entendeu? E aí ainda vai dizer que quebrou a maldição. Gente, o que quebra a maldição é conversão, é mudança de vida. Ah, o que traz problema, aquele velho ditado, quando a gente desobedece, algo ruim acontece. Concorda que é bíblico isso? Quando eu desobedeço, algo ruim acontece. Mas o que as pessoas querem fazer?
Vamos dizer, veja, eu não posso julgar o coração das pessoas. Vamos dizer que isso aqui é um erro teológico grave. Por que é um erro teológico grave? Muitas pessoas de boa fé cometem erros teológicos graves. Eu já peguei pessoa e já fiz oração. Agora, irmão, é o seguinte, nós vamos orar quebrando maldição hereditária. Irmão, e é o seguinte, nós ainda vamos confessar o pecado dos seus antepassados. No melhor estilo Neemias. Ó, aí tem unção, hein? Estilo Neemias, tem unção. Eu já fiz isso, até o dia que eu fui confrontado por essa passagem. E eu não tinha resposta. Aí fiquei louco. Aí vai, não, vocês estão tudo louco, vou quebrar tudo. E quanto mais eu fui afundando, tentando mostrar que eu estava certo, mais eu vi que eu estava errado. Aí a pergunta é, eu quero agradar a homens ou eu quero agradar a Deus? Quero agradar a Deus. O que você faz, Senhor? Perdão. Porque eu me equivoquei. Aí você procura as pessoas que você fez isso e explica para elas, olha, lembra aquilo ali que a gente fez? Lembro. Estava errado. Você me perdoa porque eu errei em relação a você? E eu tive um monte de gente que eu já fiz oração de quebra de maldição hereditária, que eu conversei com a pessoa e falei, errei. Teve alguns que eu tive a oportunidade de fazer de maneira coletiva. Isso é bondade de Deus, né? Porque aí a cara de pau é menor. Entendeu? Mas nós temos que ser coerentes com a Bíblia. Isso nos leva a uma vida de temor. É uma vida de compromisso com Deus. Levar as coisas de Deus a sério. A Bíblia foi feita para obedecer. Nós somos falhos, mas o Espírito Santo que foi dado a nós, e é um só com o nosso Espírito, é o que nos capacita a viver a vida cristã. Sem Ele não dá. Sem Ele eu só faço besteira. A minha confiança de permanecer no caminho não está nesse bracinho fraco aqui não. A minha confiança está no braço forte do Senhor, no braço do Todo-Poderoso. Quando a coisa fica feia, é para Ele que eu tenho que correr. Eu não tenho que ficar confiando em doutrinas de homens, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Jesus. Ah, estou com problema, fala para Ele. Estou com dificuldade, fala para Ele. Eu tenho pecado, fala para Ele. É assim que se vive a vida cristã. Apegado com Deus, com toda a confiança nele. E aí sim, as bênçãos dia após dia, a transformação dia após dia, começa a se manifestar. E eu vou me tornando alguém mais cheio do Espírito Santo. Eu vou me tornando alguém parecido com Jacó. Vou me tornando alguém parecido com Judá. Vou me tornando alguém parecido com Paulo. Lembra que Paulo falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendeu? E aí eu vou na minha peregrinação até o momento em que todos nós, gente, se não tiver o arrebatamento, nós vamos passar por esse momento que Jacó passou. Nós vamos estar frente a frente com a morte. A minha pergunta para você responder durante a semana, para você mesmo, não é para mim. Quando você estiver nesse momento, que você tiver olhado para trás, você vai se sentir feliz com a maneira que você viveu sua única vida na Terra? Eu espero que pela misericórdia de Deus eu possa olhar e falar, Senhor, errei muito. Mas muito obrigado, porque a tua graça me trouxe até aqui. Como disse Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, já estou pronto para ser oferecido como libação. Amém? Vamos orar?